Nunca imaginei que um simples fim de semana em um resort de luxo mudaria completamente minha vida. Meu marido, Ricardo, tinha reservado uma suíte presidencial no Paradise Bay Resort, o mais exclusivo de Angra dos Reis, para comemorar nossos 5 anos de casamento. Parecia um sonho, mas acabou se tornando um pesadelo. E depois, algo que eu jamais poderia prever. Finalmente vamos ter um tempo só para nós, disse Ricardo, enquanto o carro particular do resort subia a estrada sinuosa. Sorri nervosamente. Nosso casamento já não era o mesmo há quase 2 anos. Desde que Ricardo se tornou sócio majoritário da construtora do pai, parecia outra pessoa. Arrogante, impaciente e cada vez mais crítico comigo. Você trouxe aquele biquíni que te dei, não é? Perguntou ele, olhando para meu corpo com aquela expressão de avaliação que eu tanto odiava. Sim, mas acho que está um pouco pequeno para mim, respondi, insegura. Ricardo revirou os olhos. É exatamente por isso que te dei. Precisa mostrar para aquelas pessoas que minha esposa tem o que mostrar, ou pelo menos deveria ter. Engoli seco. As indiretas sobre meu corpo tinham se tornado cada vez mais diretas nos últimos meses. Depois da nossa filha Sofia nascer, 3 anos atrás, nunca mais voltei ao meu peso anterior. Não que estivesse obesa, longe disso, mas minha barriga tinha algumas estrias e não era mais tão definida. O resort era deslumbrante. Piscinas de borda infinita, bungalows exclusivos sobre a água, restaurantes de chefes premiados, uma pequena cidade de luxo encravada entre a Mata Atlântica e o mar cristalino. Senhor e senhora Mendes, bem-vindos ao Paradise Bay, disse o gerente na recepção. O senhor Tiago Monteiro, proprietário do resort, pede desculpas por não poder recebê-los pessoalmente. Ele está finalizando uma reunião importante. Ricardo inflou o peito. Claro que está. Somos amigos de longa data. Provavelmente jantaremos juntos mais tarde. Olhei para ele confusa. Ricardo nunca tinha mencionado amizade com o dono do resort, que era conhecido por ser um dos bilionários mais discretos do Brasil. Em nosso primeiro dia, Ricardo praticamente me arrastou pela área VIP do resort. Parecia mais interessado em ser visto do que em aproveitar nossa companhia. Bebia champanhe caro, falava alto sobre seus negócios e fazia questão de mencionar meu amigo Tiago em todas as conversas. Na manhã seguinte, acordei com Ricardo impaciente ao lado da cama. Vamos logo, a área da piscina principal enche cedo. Quero garantir as melhores espreguiçadeiras. Posso tomar café da manhã primeiro? Tome lá mesmo. Vista logo aquele biquíni que te dei. Olhei para o minúsculo pedaço de tecido branco sobre a cadeira e senti um nó no estômago. Era praticamente um fio dental, nada apropriado para uma mãe de 32 anos. Ricardo, tenho outro mais confortável. Mais confortável ou mais comportado? Ele interrompeu. Estamos na área VIP. Todo mundo lá é importante. Quero que você pareça a esposa de um empresário bem-sucedido, não uma dona de casa qualquer. Aquelas palavras doeram, mas eu estava cansada de discutir. Vesti o biquíni e coloquei um sarong por cima, pelo menos até chegar à piscina. A área VIP era surreal. Garçons servindo drinks em taças de cristal, espreguiçadeiras de couro italiano, uma piscina de borda infinita que parecia se fundir com o oceano. Todos ali exibiam corpos perfeitos, joias caras e sorrisos ensaiados. Ricardo logo encontrou um grupo de empresários e começou a se gabar sobre seus últimos empreendimentos. Sentei-me em uma espreguiçadeira próxima, ainda com meu sarong, tentando me sentir menos deslocada. Amor, vem aqui, chamou Ricardo depois de meia hora. Quero te apresentar. Levantei-me relutante e me aproximei do grupo. Eram 3 casais, todos impecavelmente vestidos e bronzeados. Esta é minha esposa, Fernanda, disse Ricardo, colocando o braço em volta da minha cintura. Encantada,
disse uma das mulheres, me analisando dos pés à cabeça com um sorriso educado, mas vazio. Por que está com esse pano ainda? Sussurrou Ricardo no meu ouvido. Tire isso, você está parecendo uma freira. Estou um pouco desconfortável. Tirei, ele ordenou entre dentes, mantendo o sorriso social. Lentamente, removi o sarong, sentindo o olhar de todos sobre mim. As mulheres trocaram olhares entre si. Ricardo, percebendo o constrangimento, deu uma risada forçada. Ela ainda está um pouco tímida depois da gravidez. Sabe como é, né? Nunca mais voltou à forma. Senti meu rosto queimar. Como ele podia me expor assim? Nem parece mulher com esse corpo, riu meu marido dando um gole no seu drink. As curvas sumiram, sobrou só barriga. Os homens riram desconfortavelmente, enquanto as mulheres fingiam examinar suas próprias unhas perfeitamente feitas. Lágrimas queimavam nos meus olhos, mas me recusei a chorar ali. Vou dar um mergulho, murmurei, me afastando rapidamente. Entrei na piscina e nadei até a borda infinita, desejando poder desaparecer naquele horizonte azul. A água fresca contra meu rosto disfarçava as lágrimas que não consegui mais segurar. Fiquei ali por quase 1 hora, flutuando e tentando recuperar minha dignidade. Quando finalmente me senti forte o suficiente para sair, notei um burburinho na área da piscina. Um homem alto, de porte atlético e cabelos grisalhos nas têmporas, havia chegado, acompanhado por 2 assistentes discretos. Todos pareciam subitamente mais eretos, mais atentos. Ricardo praticamente pulou da cadeira. Era Tiago Monteiro, o bilionário dono do resort. Observei de longe, enquanto Ricardo se aproximava dele, gesticulando animadamente. Tiago sorria educadamente, mas parecia confuso. Claramente, não eram os grandes amigos que Ricardo havia alegado. Voltei a mergulhar, esperando que aquele momento constrangedor passasse. Quando emergi novamente, quase dei um grito de susto. Tiago Monteiro estava na borda da piscina, agachado, olhando diretamente para mim. Senhora Mendes? Ele perguntou com uma voz grave e gentil. Poderia me dar alguns minutos do seu tempo? Fiquei paralisada, a água escorrendo pelo meu rosto enquanto encarava aqueles olhos azuis intensos. Tiago Monteiro, o bilionário dono do resort, estava ali, ajoelhado na borda da piscina, estendendo a mão para me ajudar a sair. Claro, gaguejei, aceitando sua mão. Ao sair da piscina, instintivamente procurei meu sarong, mas estava longe, próximo à espreguiçadeira onde Ricardo continuava bebendo, agora me observando com uma expressão confusa. Permita-me, disse Tiago, fazendo um gesto discreto. Um dos assistentes imediatamente se aproximou com uma toalha macia e um roupão de seda com o monograma do resort. Envolvi-me nele, grata pelo gesto que preservava minha dignidade. Gostaria de conversar em um local mais reservado? Perguntou Tiago. O restaurante da praia está fechado para limpeza, mas podemos usá-lo. Olhei para Ricardo, que agora estava de pé, visivelmente tenso. Ele começou a caminhar em nossa direção. Sim, prefiro um lugar mais tranquilo, respondi rapidamente. Tiago ofereceu seu braço e caminhamos pelo deck de madeira que contornava a piscina. Pude sentir todos os olhares sobre nós, especialmente o de Ricardo, que havia parado no meio do caminho, empalidecido como um fantasma. O restaurante da praia era uma estrutura elegante de bambu e vidro, suspensa sobre a areia. Completamente vazio àquela hora, oferecia uma vista deslumbrante do mar e total privacidade. Um chá gelado, por favor, pediu Tiago ao garçom que nos acompanhou. E para a senhora? O mesmo, obrigada. Quando o garçom se afastou, Tiago me olhou com uma expressão séria, mas gentil. Senhora Mendes... Fernanda, por favor. Fernanda, ele sorriu. Preciso pedir desculpas por algo muito específico. Franzi a testa confusa. Desculpas, mas nós nem nos conhecemos. Na verdade, nos conhecemos sim, ele disse, inclinando-se ligeiramente. Você não se lembra de mim, mas eu jamais esqueceria seu rosto.
Examinei suas feições. Os olhos azuis, o maxilar definido, o sorriso discreto. Havia algo familiar, mas não conseguia situar. Desculpe, não consigo lembrar. Faculdade de Arquitetura, UFRJ, 2012. Você era do segundo ano. Eu era professor visitante. Ministrei um workshop sobre sustentabilidade em resorts. A memória veio como um flash. O jovem empresário que tinha causado furor entre as alunas, com suas ideias inovadoras e presença marcante. Professor Monteiro, sussurrei. Meu Deus, o senhor era tão... Menos grisalho? Ele completou com um sorriso. E você era a aluna brilhante que ganhou o concurso de projetos. Seu design para um resort integrado à natureza me impressionou profundamente. Senti meu rosto queimar. Aquele projeto tinha sido meu momento de glória na faculdade. O ponto alto da minha carreira acadêmica que nunca se transformou em carreira profissional. Foi há tanto tempo, murmurei. Nunca imaginei que se lembraria. Não só lembrei como implementei, disse ele, fazendo um gesto amplo que abrangia o resort. Este lugar tem muito do seu projeto original, Fernanda. As estruturas suspensas, o sistema de captação de água da chuva, a integração com a vegetação nativa. Olhei ao redor, finalmente reconhecendo elementos do meu design. Meu coração disparou. Meu projeto, meu sonho, tinha sido realizado e eu nem sabia. Mas por que nunca me procurou? Por que não me deu crédito? Tentei, disse ele com um suspiro. Depois daquele workshop, voltei aos Estados Unidos para finalizar meu PhD. Quando retornei 2 anos depois para implementar o projeto, procurei por você na universidade. Me disseram que você havia abandonado o curso no último ano. Baixei os olhos, sentindo o peso daquela lembrança. Tinha conhecido Ricardo no meu último ano. Engravidei inesperadamente e ele insistiu que eu largasse a faculdade para nos casarmos. Disse que eu não precisaria trabalhar, que ele cuidaria de tudo. Deixei muitos sonhos para trás, confessei. Quando vi seu nome na lista de hóspedes esta semana, não acreditei. Tive que confirmar pessoalmente. E então, hoje de manhã, um dos gerentes me informou sobre o incidente na piscina. Senti meu rosto queimar novamente, desta vez de vergonha. Seu marido não deveria tratá-la daquela forma, disse Tiago, sua voz suave mas firme. Ninguém merece ser humilhado assim, especialmente alguém com seu talento e sensibilidade. É complicado, respondi, sentindo a garganta apertar. Não é complicado, ele disse, segurando minha mão por cima da mesa. É simples, você merece respeito e também merece reconhecimento pelo seu trabalho. Tiago fez um sinal e o assistente se aproximou com uma pasta. Ele a abriu, revelando um contrato e um cheque. Este é um contrato de consultoria para o meu novo projeto em Fernando de Noronha. E este é um cheque de royalties retroativos pela inspiração que seu projeto trouxe para o Paradise Bay. Olhei para o cheque e quase engasguei. Era uma quantia que mudaria minha vida. Não posso aceitar, sussurrei. Faz tanto tempo. Pode e deve, ele insistiu. Seu talento foi essencial para este lugar. E se aceitar, gostaria que você liderasse o projeto de Noronha. Tenho uma equipe esperando por alguém com sua visão. Mas, e minha família, minha filha? A decisão é sua, Fernanda. Estou apenas oferecendo o que deveria ter sido seu desde o início, uma chance de seguir seu sonho. Nesse momento, ouvimos um barulho. Ricardo estava parado na entrada do restaurante, seu rosto contorcido numa mistura de raiva e medo. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, aproximando-se com passos pesados. Tiago se levantou calmamente. Estou oferecendo um emprego à sua esposa, Sr. Mendes. Ela é uma arquiteta talentosa, cujo trabalho admiro profundamente. Ricardo olhou do contrato para mim, depois para o cheque, seus olhos arregalando-se ao ver o valor.
Isso é ridículo. Fernanda não trabalha. Ela cuida da nossa filha. E não tem diploma. Nunca terminou a faculdade. Talento não requer diploma, respondeu Tiago tranquilamente. Apenas oportunidade. Ricardo deu uma risada seca. Você não a conhece. Ela não consegue nem manter a forma. Como vai gerenciar um projeto desse porte? Senti algo quebrar dentro de mim. Anos de comentários depreciativos, de sonhos adiados, de dignidade diminuída. Levantei-me lentamente, deixando o roupão deslizar pelos meus ombros. Ricardo, disse minha voz, surpreendentemente firme, este corpo que você tanto critica gerou nossa filha. Estas mãos que você acha que só servem para cozinhar e limpar, criaram projetos que inspiraram resorts de luxo. Peguei a caneta que Tiago discretamente deslizou em minha direção e assinei o contrato. E elas acabaram de assinar meu futuro. Ricardo ficou boquiaberto, alternando o olhar entre mim e Tiago. Você não pode estar falando sério. Vai abandonar sua família por um emprego? Não estou abandonando ninguém, estou me encontrando novamente, respondi. Sofia merece uma mãe realizada, não uma sombra amarga do que poderia ter sido. Vou te processar, ele ameaçou apontando para Tiago, por alienação de afeto, por destruir minha família. Tiago permaneceu impassível. Sugiro que consulte seus advogados antes. Tenho certeza que eles o informarão sobre as consequências legais de humilhação pública e assédio moral. Ricardo empalideceu ainda mais. Sua respiração estava pesada, como se lutasse para manter o controle. Fernanda, vamos conversar em particular. Ele tentou, sua voz subitamente doce. Isso é um mal-entendido. Não, Ricardo, já entendi perfeitamente. Durante anos. Agora é sua vez de entender. Estou retomando minha vida. Podemos fazer isso como uma família, com você me apoiando, ou posso fazer sozinha. A escolha é sua. O silêncio que se seguiu foi tão denso que podíamos ouvir apenas o som das ondas quebrando na praia abaixo. Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água, claramente desacostumado a me ver tomar uma posição. Você vai se arrepender. Ele finalmente conseguiu dizer, apontando o dedo para mim. Sem mim você não é nada. Vai voltar rastejando em uma semana. Tiago deu um passo à frente, sutilmente se posicionando entre nós. Sr. Mendes, sugiro que se retire e reflita sobre a situação com mais calma. Tenho certeza que não deseja fazer ou dizer algo de que se arrependa depois. Ricardo olhou para Tiago com um ódio palpável, mas algo na postura firme do empresário o fez recuar. Talvez fosse a primeira vez que enfrentava alguém com mais poder que ele. Isso não acabou, murmurou Ricardo antes de dar as costas e sair. Minhas pernas tremiam tanto que precisei me sentar. A adrenalina começava a baixar, deixando espaço para o medo e a dúvida. O que eu fiz? Sussurrei, mais para mim mesma do que para Tiago. Ele se sentou ao meu lado, respeitando meu espaço. Tomou uma decisão corajosa, mas saiba que nada está definido ainda. Você pode mudar de ideia, reconsiderar os termos, adaptar o acordo para funcionar com sua vida familiar. Olhei para o contrato assinado e depois para o mar através das janelas de vidro. Sofia, minha filha, ela é tudo para mim. E continuará sendo, garantiu Tiago. O projeto em Noronha pode ser adaptado. Você pode trabalhar remotamente parte do tempo, levar sua filha quando for necessário estar no local. Temos escolas excelentes por lá, inclusive. A menção a escolas me trouxe de volta à realidade. Ricardo nunca permitirá que eu leve Sofia. Ele vai usar isso contra mim. Vai dizer que sou uma mãe negligente por querer trabalhar. Fernanda, Tiago falou com gentileza, você está presumindo o pior sem tentar o diálogo. Dê a ele uma chance de surpreendê-la. As pessoas mudam quando confrontadas com a possibilidade real de perder algo importante. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos caóticos. E se ele não mudar? Se for exatamente como estou prevendo?
Então você terá opções. Meu departamento jurídico está à sua disposição se necessário, mas não se adiante, um passo de cada vez. Concordei, sentindo uma estranha mistura de medo e esperança. Era como se estivesse à beira de um precipício, aterrorizada pela queda, mas vislumbrando asas que poderiam me fazer voar. Preciso falar com minha filha, decidi. Ela está com minha mãe em São Paulo. Voltaremos para casa depois de amanhã. Claro, concordou Tiago. Enquanto isso, sugiro que você fique em uma das vilas privativas. Será mais confortável que dividir a suíte com seu marido neste momento. Aceitei a oferta, grata pela sensibilidade. Uma das assistentes de Tiago me acompanhou até a suíte onde estava hospedada com Ricardo para pegar minhas coisas. Felizmente, ele não estava lá. A vila privativa era um sonho. Uma casa de 2 andares sobre a água, com paredes de vidro, decoração minimalista e uma piscina privativa. Ironicamente, era o tipo de lugar que eu havia desenhado em meu projeto original. Passei o resto do dia alternando entre momentos de euforia, com a possibilidade de retomar minha carreira, e crises de ansiedade sobre o futuro da minha família. À noite, recebi uma mensagem de Ricardo. Você tem até amanhã para voltar para nossa suíte e esquecer essa loucura. Ou eu vou embora e você pode explicar para Sofia por que destruiu nossa família por um capricho. Não respondi. Em vez disso, liguei para minha mãe e pedi para falar com Sofia. Ouvir a voz doce da minha filha de 3 anos contando animadamente sobre seu dia no parque com a avó trouxe lágrimas aos meus olhos. Mamãe, quando você volta? Estou com saudades, ela disse, e meu coração quase explodiu. Logo, meu amor. Mamãe e papai estão resolvendo umas coisas de gente grande, mas eu te amo muito, muito, muito. Mais do que o céu, mais do que todos os céus de todos os planetas. Depois de desligar, tomei uma decisão. Não podia voltar atrás agora. Por Sofia, precisava ser forte e construir um futuro onde ela pudesse ver sua mãe realizada e respeitada. Na manhã seguinte, recebi um telefonema da recepção. Ricardo havia feito check-out e partido mais cedo. Deixou uma mensagem. Você escolheu. Agora, viva com isso. Um frio percorreu minha espinha. O que ele estava planejando? Liguei imediatamente para minha mãe. Não atendeu. Tentei novamente. Nada. O pânico começou a crescer dentro de mim. Quando estava prestes a pedir um carro para ir ao aeroporto, meu celular tocou. Era minha mãe. Mãe, graças a Deus, Ricardo está aí. Ele pegou Sofia. Calma, filha. Estamos bem. Ricardo ligou dizendo que vocês brigaram e que viria buscar Sofia mais cedo. Disse que falou com você. Ele mentiu. Não falou nada comigo. Bem, ele não veio ainda. Mas o que aconteceu, Fernanda? Vocês sempre pareceram tão... Mãe, escute com atenção, não deixe Sofia sair com ninguém até eu chegar, nem com Ricardo. Inventei uma desculpa, diga que ela está com febre, qualquer coisa. Estou pegando o primeiro voo para São Paulo. Em questão de minutos, Tiago havia providenciado um helicóptero para me levar ao aeroporto e um jato particular esperava para me levar a São Paulo. Durante todo o voo, minha mente fervilhava com os piores cenários possíveis. Quando finalmente cheguei ao apartamento da minha mãe, corri escada acima sem esperar o elevador. Toquei a campainha freneticamente. A porta se abriu e Sofia correu para meus braços. Mamãe! Abracei-a com força, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Estava segura por enquanto. Minha mãe apareceu no corredor, seu rosto uma máscara de preocupação. Fernanda, o que está acontecendo? Ricardo apareceu há 1 hora, completamente alterado. Quando disse que Sofia estava com febre e não poderia sair, ele quase derrubou a porta. Onde ele está agora? Foi embora ameaçando voltar com a polícia. Disse algo sobre sequestro de menor. Sentei-me no sofá, ainda abraçada a Sofia, que parecia alheia à atenção, brincando com meu colar. Mãe, preciso te contar tudo o que aconteceu.
Durante a próxima hora, relatei os eventos no resort, a humilhação pública, a proposta de Tiago e minha decisão de retomar minha carreira. Minha mãe ouviu em silêncio, seus olhos se arregalando ocasionalmente. Sempre soube que havia algo errado nesse casamento. Ela finalmente disse: Ricardo nunca te tratou como você merece, mas você sempre defendeu ele. Dizia que era só o estresse do trabalho. Eu me enganei por muito tempo. Admiti, acariciando os cabelos de Sofia, que agora dormia em meu colo. Mas agora não posso mais, por ela. Quero que ela cresça vendo sua mãe forte, realizada, respeitada. Minha mãe assentiu determinada. E vai ver, estou com você, filha. Mal tínhamos terminado nossa conversa quando a campainha tocou. Minha mãe espiou pelo olho mágico e seu rosto empalideceu. É Ricardo, e tem mais alguém com ele. Quem está com ele? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Minha mãe olhou novamente. Um homem de terno. Parece um advogado. Respirei fundo. Precisava enfrentar isso agora, de uma vez. Gentilmente transferi Sofia, ainda adormecida, para o sofá e cobria com uma manta leve. Abra a porta, mãe, mas fique com Sofia. A expressão de Ricardo quando me viu foi de choque e depois raiva. Ao seu lado, um homem mais velho, de terno impecável, carregava uma pasta. Então é verdade, Ricardo sibilou. Você realmente largou tudo para vir atrás da garota? Eu vim proteger minha filha, respondi calmamente. De você. O advogado pigarreou, visivelmente desconfortável. Senhora Mendes, sou Antônio Barros, representante legal do seu marido. Tenho aqui uma notificação de guarda provisória. Não vou receber nenhuma notificação sem a presença do meu advogado. Interrompi com uma firmeza que não sabia que possuía. Você nem tem advogado, zombou Ricardo. Peguei meu celular e mostrei o contato que Tiago havia me passado durante o voo. Dr. Henrique Vasconcelos, do escritório Vasconcelos em Associados. Talvez já tenha ouvido falar deles, um dos maiores especialistas em direito de família do país. O advogado de Ricardo empalideceu ligeiramente. Aparentemente, conhecia a reputação. Podemos resolver isso civilizadamente, o advogado sugeriu, mudando visivelmente de tática. Certamente não é do interesse de ninguém, especialmente da criança, que isso se torne um embate público. Concordo plenamente, respondi. Por isso sugiro que marquemos uma reunião com ambos os representantes legais presentes em terreno neutro para discutir o melhor arranjo para Sofia. Ricardo deu um passo à frente, seu rosto contorcido de raiva. Você acha que pode simplesmente jogar dinheiro novo no problema e resolver tudo? Aquele velho bilionário te comprou com um contrato e agora você está pronta para abandonar sua família? Ricardo, falei calmamente, você me humilhou publicamente, questionou minha capacidade como mulher e como mãe, e agora está tentando usar nossa filha como arma. Quem está abandonando valores familiares aqui? Ele pareceu momentaneamente sem palavras. Senhor Mendes, seu advogado murmurou, sugiro recuarmos por hora. A abordagem adversarial não está ajudando. Lentamente, a máscara de raiva de Ricardo começou a ceder, revelando algo que nunca tinha visto antes. Medo. Medo de perder o controle, de perder a narrativa que havia construído, onde ele era o provedor todo-poderoso e eu, a esposa submissa e dependente. O que você quer, Fernanda? Ele finalmente perguntou, sua voz mais baixa. Quero respeito, Ricardo. Quero seguir minha carreira. Quero ser um exemplo para nossa filha. E quero que ela cresça com pai e mãe presentes, mesmo que não estejamos juntos como casal. Um silêncio pesado preencheu o corredor. Finalmente, o advogado tocou o braço de Ricardo. Vamos recuar por hoje, pensar com calma. Podemos marcar a reunião que a senhora Mendes sugeriu para amanhã. Ricardo parecia querer protestar, mas algo em seu olhar mudou. Talvez tenha percebido que estava lutando uma batalha que não podia vencer da forma tradicional.
Amanhã, então. Ele concordou rigidamente. Mas quero ver minha filha antes de ir. Considerei negar, mas pensei em Sofia. Ela adorava o pai. Apesar de tudo. 5 minutos. Ela está dormindo. Ricardo entrou silenciosamente no apartamento e se ajoelhou ao lado do sofá onde Sofia dormia. Seu rosto suavizou-se imediatamente ao ver a filha. E por um momento vislumbrei o homem por quem me apaixonei anos atrás. Ele acariciou o cabelo dela suavemente e sussurrou algo que não consegui ouvir. Quando se levantou, seus olhos estavam úmidos. Até amanhã, ele disse simplesmente e saiu com seu advogado. Depois que eles partiram, minha mãe me abraçou fortemente. Nunca te vi tão forte, filha. Não tive escolha, respondi. Por ela, preciso ser mais forte do que jamais imaginei ser. Na manhã seguinte, a reunião ocorreu no escritório do Dr. Vasconcelos, o advogado indicado por Tiago. Para minha surpresa, Ricardo apareceu sozinho, sem seu representante legal. Dispensei os serviços dele, explicou ao notar meu olhar questionador. Percebi que transformar isso numa guerra judicial só vai machucar Sofia. Nos próximas 2 horas, sob a mediação calma do Dr. Vasconcelos, começamos a delinear um acordo. Ricardo concordou com a guarda compartilhada, com Sofia passando metade da semana com cada um. Concordou também, ainda que relutantemente, com minha volta à carreira. O projeto em Noronha, ele perguntou hesitante, significa que você vai se mudar para lá? Não necessariamente, respondi. Tiago me ofereceu flexibilidade. Posso trabalhar remotamente parte do tempo, visitar o local quando necessário. Ricardo assentiu, pensativo. Sempre soube que você era talentosa. Na faculdade, todos falavam do seu potencial. Aquela pequena admissão, o reconhecimento do meu valor profissional, abriu uma pequena fissura no muro que havia se erguido entre nós. Por que você nunca me apoiou então? Por que insistiu tanto para que eu abandonasse tudo? Ele olhou pela janela por um longo momento antes de responder. Medo, acho. Meu pai sempre controlou minha mãe através do dinheiro. Era o modelo que eu conhecia e... Ele hesitou. Talvez tivesse medo que, se você tivesse sua própria carreira, não precisasse mais de mim. Aquela honestidade inesperada me pegou desprevenida. Não é assim que um casamento deveria funcionar, Ricardo. Eu sei, agora sei. Saímos daquela reunião com um acordo preliminar de separação amigável e um plano de guarda compartilhada. Não era perfeito, mas era um começo. 3 meses depois, estava oficialmente trabalhando como arquiteta-chefe do projeto Noronha Eco Resort. Ricardo e eu ainda estávamos navegando as complexidades da coparentalidade, com altos e baixos, mas Sofia parecia feliz com o arranjo, especialmente quando a levei pela primeira vez para ver o local do projeto. Mamãe construiu isso? Ela perguntou maravilhada, olhando para a maquete digital que mostrei a ela no meu laptop. Estou construindo, meu amor, com a ajuda de muitas pessoas talentosas. Tiago manteve sua palavra, oferecendo-me toda a flexibilidade necessária para equilibrar trabalho e maternidade. Às vezes, isso significava videoconferências com Sofia no colo. Outras vezes, significava trabalhar até tarde depois que ela dormia. Mas cada desafio superado me fazia mais forte, mais confiante. Numa tarde ensolarada em Noronha, enquanto supervisionava o início das obras com Sofia, brincando na areia protegida por uma das assistentes, recebi uma mensagem inesperada de Ricardo. Vi a matéria sobre você na revista de arquitetura. Estou orgulhoso. Sofia tem uma mãe incrível para se inspirar. Sorri para o celular, sentindo uma paz que não experimentava há anos. Olhei para o mar cristalino à minha frente e depois para minha filha, construindo castelos de areia com concentração adorável.
Aquele dia humilhante na piscina do resort parecia agora uma vida distante. O caminho não havia sido fácil e ainda tinha muitos desafios pela frente, mas finalmente tinha encontrado minha voz, meu valor e meu lugar no mundo. E o mais importante, estava construindo para Sofia um exemplo do que uma mulher pode ser quando acredita em si mesma. Não apenas um corpo a ser julgado, mas uma mente brilhante capaz de transformar sonhos em realidade. Naquele momento, com o sol brilhando sobre nós e o futuro se abrindo como o oceano sem fim à minha frente, percebi que às vezes precisamos ser quebrados para descobrir quão fortes realmente somos. E que nossa verdadeira beleza nunca esteve no corpo que outros julgam, mas na coragem de sermos quem nascemos para ser.